Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, somos aqui da Igreja Batista Vila Sílvia. Queremos agradecer por você estar conosco, tá bom? Estamos aqui iniciando novamente mais um estudo do Evangelho, dessa vez no capítulo 3. Para você que ainda não acompanhou, eu recomendo acompanhar o capítulo 1 e o capítulo 2 para poder entender o contexto e o raciocínio do estudo, por favor, tá bom? Não é uma proposta muito profunda, exegética, é uma coisa simples, creio que será muito edificante para a sua vida. Então, por favor, eu peço para que você acompanhe, tá bom? Aqui do meu lado direito está o nosso irmão e amado Lucas. Boa noite. Também conhecido como Menino Prodígio também, né? E também aqui do nosso lado esquerdo está o nosso amado e querido irmão Alan, também conhecido como o teólogo. Boa noite. Obrigado pela o puritano. Amém. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer muito, tá bom, por você estar aqui conosco. Vocês querem colocar alguma coisa? Não, só complementando também, nós temos o estudo do livro Em Busca de Deus. E deixe suas perguntas, dúvidas sobre essa proposta de um estudo bem simples, como o Paulo já bem citou. Tem poucos desses estudos na internet, é uma forma de você conhecer um pouquinho mais. E nos acompanhe o nosso ministério online. Para aqueles que podem, nos visitem presencialmente, ficaremos muito felizes e gratos. Amém. Então, vamos iniciar. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. O irmão Lucas estará transmitindo na tela de vocês, enquanto eu vou lendo aqui, tudo bem? Posso começar, irmão? Pode sim, irmão. Então tá. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém. Eu queria pedir, por favor, ao irmão Alan para estar fazendo as primeiras colocações, por favor. Bom, boa noite a todos, primeiramente, novamente. Vou fazer algumas considerações bem rápidas, a começar pelo versículo 1, em que Lucas, de uma forma muito detalhada, e Lucas tem essa característica, né, de alguém que narra uma história de uma forma bastante detalhada, com bastante critério, e ele faz uma narração com bastante detalhes com relação aos impérios e aos reinados, a começar pelo imperador Tibério César, que foi o segundo imperador em Roma. E por que Lucas começa falando de Tibério César? Porque era Roma que exercia domínio político sobre Israel. Então ele começa falando de Tibério César, depois descendo a escadinha, Pôncio Pilatos, que foi ordenado pelo imperador romano, e aí ele fala de Herodes e de Filipe, e é só para você entender por que Lucas faz essa colocação, para você entender um pouquinho assim do domínio político, quem mandava no que, onde. Mais para frente você vai ver que Jesus ele é julgado por Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos descobre que Jesus era galileu, ele fala: não, eu não quero jogar você, joga para Herodes. Para a gente entender um pouquinho do domínio dos governadores de cada terra, de cada atribuição. Enfim, só um pano de fundo histórico bem rapidamente. Falando um pouquinho do versículo 2, Anás e Caifás. Caifás era o sumo sacerdote vigente na época.
Porém, o seu sogro Anás era quem, digamos que por trás, exercia uma influência sobre esse sacerdócio de Caifás, tá? E versículo 4, acho muito interessante a profecia de Isaías 43, se eu não me engano, que é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, aqui falando especificamente de João Batista, que honra, né, o homem que preparou o caminho do Senhor, né? É interessante, né, que teve, me parece assim, eu fico pensando no ministério de João Batista. Parece, é lógico que guardadas as devidas proporções, parece meio que o ministério do Espírito Santo, que prepara o coração do homem para receber a palavra de Deus, né? Porque antes da gente receber a palavra de Deus, Deus ele tem que preparar o nosso coração, senão a gente não vai entender, a gente não vai assimilar, a gente não vai estar com o coração aberto. E João Batista meio que faz esse papel, entre aspas, me entendam bem, do Espírito Santo, assim, preparando o coração do povo para a chegada do Messias, né? Que honra que esse homem teve, né? E que responsabilidade também, né? Porque acho que não seria qualquer homem que teria tamanha honra e grande responsabilidade de preparar o coração do povo mediante o batismo do arrependimento. Aqui eu cesso as minhas considerações. Amém. Irmão Lucas, por favor, faça suas colocações. Primeiramente, boa noite a todos. Então, vamos lá. Primeiramente, o Lucas ele vai situar na história o que aconteceu, né? Para provar que é um fato que ele está falando. Ele vai citar rei, sacerdote, quem era o rei da época, quem eram os governadores, para provar que é um fato verídico, né? Que ele está citando, não é algo tirado da cabeça dele. Ele está citando reis que aconteceram na época, né? Quem era o governador, quem era o seu sumo sacerdote, quem eram as autoridades da época. E depois ele vai já passar para a história de João Batista, né? Que se você vê João Batista, Jesus Cristo é o rei dos reis, senhor dos senhores, e João Batista é seu arauto, né? Aquele arauto era uma pessoa que vinha anunciando que o rei está vindo, o rei vai passar na terra, vem preparando, né? E nós também somos arautos de Deus. A gente tem que anunciar essa chegada do rei. Jesus Cristo não vai vir mais para trazer a salvação no sentido de morrer de novo, né? Mas ele vai vir, vai voltar. Um dia ele vai voltar de volta e a gente vai anunciar essa salvação para todo que aquele crê seja salvo, né? E a gente vai pregar, anunciar a salvação pela fé aos homens. A gente tem essa função de preparar o coração dos homens para receber a Deus. Ser esse instrumento de Deus para preparar a semente. A palavra lembra muito a parábola do semeador, né? Ele vai jogando a semente. A semente é o evangelista, né? O semeador é o evangelista de Deus, não é Deus. O semeador é o evangelista. Ele vai jogando, preparando o solo ali. Se for uma terra boa, com certeza vai dar frutos, né? A nossa função, vai jogando, anunciando o rei, que ele vai vir, né? E a gente vê que a palavra de Deus, ela confronta, né? Ela transforma, né? E ela gera frutos na terra boa, né? E a gente, como arautos do rei, assim como João Batista, a gente vai anunciar que Cristo reina, que ele morreu, mas ressuscitou, e todo aquele que nele crê será salvo, e quem não crê será condenado, né? Amém, amém. Acho que os irmãos já colocaram muito bem. Eu queria só colocar alguns pontinhos aqui bem simples. Às vezes alguém pode estar nos acompanhando e se perguntando o que é um tetrarca. Um tetrarca era uma pessoa que cuidava de uma quarta parte, ou ele governava uma quarta parte de um reino. Vamos imaginar em São Paulo, só que São Paulo nós temos a divisão, não seria em quádruplo, né? Mas em quíntuplo, porque tem o centro também, né? Mas vamos imaginar só leste, sul, norte e oeste. Então, a pessoa que cuida do leste, ele é um tetrarca do leste, né? A pessoa que cuida do oeste é tetrarca do oeste. Seria mais ou menos assim, para vocês poderem entender. Quem era Herodes e Filipe? Herodes e Filipe, Lisânia, não me recordo, se não me engano, Lisânia também era filho de Herodes o Grande, né? Herodes e Filipe, eu sei que ambos eram filhos, exatamente, Lisânia também era o filho de Herodes o Grande, aquele que nós falamos no capítulo 1. Herodes o Grande morreu, tinha morrido aqui, ele morreu, e os seus filhos sucederam ele. E achei muito legal aqui, queria chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando, o versículo 3 que diz assim, ó, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, a palavra arrependimento. A palavra arrependimento do grego, que é metanoia,
ela dá a ideia de uma mudança de mente, uma mudança de percurso, onde você ia para um lado, você muda totalmente. Eu nem precisava de eu falar muito aqui o grego, porque o texto já vai explicar isso. O texto mais para frente nós vamos ver isso, que ele já vai mostrar isso claramente, que arrependimento é mudança de percurso. Então, não basta você simplesmente falar, eu criei. Tem que ter essa mudança. O que testifica que você creu é exatamente a mudança, o seu percurso, né? E o que eu queria chamar a atenção aqui, nós temos que tomar cuidado porque esse batismo para perdão de pecados nós já sabemos que não existe mais hoje. Exatamente, hoje perdão de pecados é somente por meio de Cristo, né? Não pode mais se batizar para perdoar pecados de alguém. Então se alguém às vezes está nos assistindo, pensa, um dia eu vou me batizar para ter meus pecados perdoados. Não. Significa tipo um símbolo, mas acho que naquela época também já era um símbolo, exatamente. Foi salvo por Cristo. Exatamente. Era pela fé, mas o batismo de uma forma simbólica tirava o pecado. Hoje nem simbólica, não existe mais isso. Alguns irmãos protestantes vão defender essa ideia de que batismo é para perdão do pecado. Não, esse batismo não é mais válido. Esse batismo foi de João Batista, né? Paulo vai falar isso lá em Atos 19. Hoje isso não serve mais para nós, tá bom? E como o versículo 4 diz, que ele é a voz do que clama no deserto. Diz assim, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ou seja, Isaías falando assim, quem é essa voz do que clama no deserto? João Batista. Prepare o caminho do Senhor. O propósito aqui não é falar de João Batista. É que João Batista meio que acaba sendo também o princípio do evangelho, porque o princípio da boa notícia acaba sendo de João Batista, por quê? Porque João Batista vai apontar para Cristo. Porque esse é o propósito do evangelho, é apontar para Cristo. Então, aquele que é o princípio do evangelho aponta para o que é realmente o evangelho, que seria Cristo, né? Que nem eu disse, que o próprio texto já vai dizer o que é esse arrependimento, porque no versículo 5 diz assim, todo vale se encherá e se abaixará todo monte alteiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Então o texto está falando que aqueles montes altos vão ficar reto, o que é torto vai ficar certinho, vai ficar retinho, plano. Então ele veio para pregar isso, para ver essa mudança de vida nas pessoas, percepção de mundo, para que elas estivessem preparadas para receber o Senhor que estava vindo, ou seja, Jeová que ia se manifestar no meio dos homens, tá? E aí o versículo 6 ainda conclui, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? É o próprio Deus manifesto em carne, tá bom? Eu acho que seria bom já passar. Os irmãos querem pontuar mais alguma coisa? Podemos passar? Não, pode passar a parte. Agora versículos 4. Perfeito. Do versículo 7 nós leremos até o versículo 22. Ok. Tá bom? É isso mesmo? Tudo bem? Vamos lá. Posso ler, irmão? Pode sim. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua ira. E ajuntarão o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando
demonstrando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. Eu queria desta vez, por favor, convidar primeiramente dessa vez, vamos trocar um pouquinho aqui, o irmão Lucas a começar a falar, por favor, irmão. Sinta-se à vontade. Nossa. Então, a gente vê aqui João já cumprindo o seu chamado, né? Aquele que prepararia o coração das pessoas para a vinda do rei, né? Para Jesus Cristo repousar no coração das pessoas, né? Quando a gente pega o evangelho, a gente está fazendo isso, né? Preparando as pessoas para serem salvas, para receberem a salvação, para se achegarem a Deus e para Deus fazer morada no coração delas, né? Reinar no coração delas, né? Então a gente vê ele pregando, anunciando o evangelho, né? Porque a gente se acha justo e o evangelho vem dizer que a gente não é justo, que a gente está pecado, que a gente está encerrado debaixo da ira de Deus, né? Como diz Efésios 2, né? Que a gente era filho da ira, né? A gente estava debaixo da ira do Senhor. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar. E João vai mostrar isso, né? Para os judeus. Os judeus, eles tinham uma crença, por isso que ele fala para eles: vocês pensam que só porque são filhos de Abraão vocês vão ser salvos? Não, nada disso, né? Vocês não vão ser salvos por isso. Existe até um Talmud lá que ensinava nesse livro, que é um escrito dos judeus, que ensinava que Abraão ficava na porta do inferno, assim, e impediu aqueles que eram judeus de passarem, assim, só pelo fato de serem judeus. Eles acreditavam que só porque eles seriam judeus já tinham salvação garantida. Podiam viver de qualquer jeito, fazer o que eles fossem. Sou judeu, sou descendente de Abraão, né? Aí falavam: não, Deus, até dessas pedras aqui, pode fazer filho de Abraão. Vocês não são nada, vocês não são ninguém. Em outros livros também vai até argumentar, né? O próprio Paulo vai argumentar. Ismael também era filho de Abraão, também era descendente de Abraão. E nem por isso ele foi salvo. Nem por isso ele fez parte do propósito histórico redentivo de Deus. Deus nunca usou o mérito ou alguma coisa, descendência, alguma coisa, para considerar alguém digno de salvação, digno de ser usado para ele por alguma coisa. É tudo pela misericórdia e graça do Senhor. Se você não crer, se você não reconhecer que você é um pecador, que você é falho, que você precisa de Deus e que você precisa se achegar a Cristo para receber a salvação, você será condenado, né? E ele fala que você tem que produzir frutos dignos de arrependimento, que esses são esses frutos, são os frutos lá de Gálatas 6, né? Mansidão, temperança. E aquela lista que Paulo vai dar em Gálatas 5 a 6, eu esqueci. No Gálatas capítulo 5, no versículo Perdão, errei a referência. Gálatas 5, né? Então, ele vai dar essa lista de frutos de arrependimento. A gente tem que ter esses frutos. Esses frutos têm que brotar. Não, é impossível pregar o evangelho sem os frutos de arrependimento, né? Porque você não está demonstrando com a sua própria vida. Você está contradizendo aquilo que você prega com a sua boca, né? É claro que é aos poucos que Deus vai brotando esses frutos no nosso coração, mas esses frutos têm que ser evidentes nas nossas vidas. As pessoas têm que cada dia mais ver esses frutos em nós. E nós vamos ser salvos. Essa é a evidência da salvação, né? Isso que Tiago vai falar, né? Se diz que tem fé, mas não tem obras, que fé é essa? Que fé é essa sua que não traz mudança de vida, não traz salvação, não traz transformação, né? A gente não acredita que... É claro que Jesus morreu tanto por nossos pecados do passado, do futuro, como do presente, mas se você não demonstra frutos de arrependimento, de gratidão a Deus, isso mostra só que você não creu de verdade, que sua fé é uma fé falsa, que você crê de forma hipócrita, né? Não uma fé evidente, né? Depois ele vai trazer a questão do batismo, né? Com o Espírito Santo. Quando a gente se converte, Deus, ele nos batiza com o Espírito Santo. A gente é batizado, é selado com o Espírito Santo. Esse é o sinal do crente, o selo do Espírito Santo, a marca de Deus é o Espírito Santo, né? E
E isso é evidenciado pelas nossas obras, né? Tanto que em Levíticos tem um paralelo com isso, né? Que ele aspergia a mão, os pés do sacerdote e acho que a boca, né? Porque tudo que ele falava, tudo que ele fazia com as mãos, tudo que ele falava, pensava e agia, tinha que ser de acordo com a palavra de Deus. E aqueles que têm a marca do Espírito Santo, é assim. Tudo que ele fala, tudo que ele faz reflete Deus. E aquele que tem a marca da besta, tudo que ele fala e faz é a obra de Satanás, né? Não um chip, não uma coisa assim que vai acontecer, mas é a obra, né? A vida que me demonstra isso, né? Quem tem a marca de Deus tem o Espírito Santo e os frutos do Espírito. Quem não tem, felizmente, vai ser condenado e não demonstra nenhum fruto de arrependimento, né? Fica à vontade, Mola. Bom, o Lucas expôs de forma muito detalhada e muito rica aí essa questão do arrependimento, né? O Paulo fez a citação aí no final, nas considerações dele com relação à metanoia. Foi importante essa citação de metanoia, que é uma palavra em grega, porque metanoia traz justamente essa ideia de mudança de atitude, né? Ou seja, é a fé, né? Fé, eu criei, racional. Eu criei, eu entendo que isso é verdade, mas isso se validou de forma prática. Você fala em metanoia, e o que o Lucas exemplificou muito bem, que são os frutos dignos de arrependimento que João Batista cobrava de um povo que queria a salvação, mas que não passava pelo processo de transformação, porque não queria, enfim, pela hipocrisia, seja lá o que for. O próprio apóstolo Paulo, ele fala do judeu lá em Romanos 2:28, porque o judeu se fiava na ideia da circuncisão, que era o pacto que Deus fez com Abraão, como povo escolhido, exclusivo de Deus. Então o judeu falava, se eu sou o povo escolhido de Deus, tá tudo certo, tá tudo legal. Nesse sentido, o judeu ele tirava a responsabilidade de si, né? No sentido de que não preciso fazer mais nada. Se a gente vai contextualizar isso hoje, né, para os nossos tempos, a gente está falando de um cristão que aceitou Jesus, mas que a vida não foi transformada, né? Ou seja, não, mas eu aceitei Jesus, eu creio no Evangelho, tá tudo certo. Então, aí a gente entra na questão da vida, né? Na questão do testemunho, na questão da transformação dos frutos dignos de arrependimento. Ponto, o Lucas falou maravilhosamente bem, não vou mais falar sobre isso. Mas basicamente é isso. E aqui é interessante, é que no versículo 11, a gente vai entrar na questão individual. Porque assim, existe a questão universal de salvação e arrependimento, isso é universal, mas existe a parte individual. Por exemplo, o que Deus quer do Lucas? O que Deus quer do Paulo? O que Deus quer do Alan? E as pessoas chegaram para João fazendo perguntas, e a multidão o interrogava dizendo, o que faremos? Ou seja, mas o que a gente faz? E aí João, sabiamente, ele responde, quem tiver 2 túnicas, reparta, que está falando do segundo grande mandamento da lei, ou seja, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo grande mandamento da lei. E você era atender à necessidade do próximo. Mas olha só o versículo 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? É uma pergunta individual, não é mais um contexto generalizado. Ou seja, e eu, o que eu faço? Aí olha só a resposta de João Batista. Não peçais mais do que vos está ordenado. E depois uns soldados os interrogaram dizendo a mesma coisa. O que faremos? Aí ele responde, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Por que João Batista responde assim? Primeiro, quando fala dos publicanos, né, os publicanos eram os cobradores de impostos, que cobravam impostos ordenados por Roma. Era um tributo especificado, você vai cobrar X. Só que os publicanos, eles cobravam a mais do que era ordenado para receber o benefício disso e se enriqueciam. O que seria a fé prática ali? João está falando, olha, Roma não pediu para você cobrar X? Cobre X. Seja justo. Essa é a fé prática para o publicano. Aí quando chegaram os soldados, o que faremos? João Batista fala, olha, parem de reclamar do soldo de vocês, que era o salário. Sejam gratos pelo salário de vocês. Não destrateis as pessoas, não maltrateis as pessoas. Por quê? Porque o soldado podia abusar do poder para maltratar as pessoas, para subjugar mulheres.
Então, assim, entra na questão individual, ou seja, a gente tem que contextualizar isso para a nossa vida e dizer, então eu trabalho, eu estudo, seja um trabalhador honesto. Você tem esposa? Cuide da sua esposa, seja fiel, cuide dos seus filhos. Seria essa a resposta no contexto individual. Então, aí começa a se resumir o cristianismo. Aí começa a se resumir uma vida transformada. Metanoia, frutos dignos de arrependimento. Amém. Então, aqui João Batista começa a explicar de maneira prática e de forma pessoal. Para o fariseu, para o publicano, para os soldados e para quem quer que fosse. Então aí é uma coisa muito interessante. João 3,16, eu creio que batismo do Espírito Santo com fogo, creio que é a mesma coisa, creio que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, é a conversão, e o fogo é a purificação, trazendo a ideia depois que você se converte, você entra no processo de santificação. E o que santifica é o fogo, de uma forma alegórica, que é o que vai queimando os detritos para que o metal precioso comece a aparecer, né? Então eu vejo o fogo mais como uma questão de purificação. Entendo que os versículos posteriores que falam de condenação, é importante a gente levá-los em conta. Mas eu creio dessa forma. Não vou entrar muito no mérito desse texto para não gerar muita discussão. E só para encerrar, no versículo 22, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo filho de José. E aqui começa o ministério do Messias, né? Aqui começa o ministério do homem que dividiu a história, aqui começa o ministério do homem escolhido por Deus, o homem-Deus, né? Para transformar e para gerar salvação para todos aqueles que creem e irão crer no seu nome. E tudo aponta para ele, tudo aponta para Jesus. E aqui inicia-se o maior ministério de um homem na Terra. Nunca, jamais, em toda a história, nem antes, nem depois, uma obra tão grandiosa foi realizada por um homem, né? O ministério messiânico, o ministério de Jesus. E aqui eu encerro as minhas considerações. Amém, irmão. Muito obrigado, tá bom? Eu queria explicar algumas coisas aqui do texto. Eu vou começar aqui pelo versículo 7, quando João diz assim: dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizados por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Vai haver essa divergência no relato de Lucas e de Mateus, né? Porque Mateus já explica que ele falou isso não para a multidão, mas para os fariseus, né? E para os saduceus. Como ele estava no meio da multidão, acabou ficando para a multidão. Eu penso que faria bem mais sentido entender que realmente o que ele falou aqui não foi diretamente para as outras pessoas, mas para os fariseus e para os saduceus, porque o contexto vai deixar isso mais explicado, né? Vai mostrar que essa crítica dele, de pessoas que pensavam que podiam fugir da ira vindoura, é para os fariseus, porque ele vai dizer assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Nós vemos isso fazer que lá em João capítulo 8, que faz isso os fariseus. Eles começam a falar: nosso pai é Abraão. Quando Jesus fala: não é não. Vosso pai é o diabo, porque ele é homicida desde o começo. Vocês querem me matar? Então não tem como. No meu ver, não parece que está falando tipo para os cobradores de impostos, não parece que está falando para os soldados, mas para aquelas pessoas que tentam se justificar, né? Eu até separei aqui que ele diz assim, ó: temos por pai Abraão, né? Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. O que eu vejo aqui é João Batista trazendo essa crítica: não tente se justificar diante de Deus, não tem como, não faça isso. Não pense que por você ser filho de Abraão, você é justo e santo diante de Deus. Você, como qualquer pessoa, merece a santa ira de Deus. Se arrependam, metanoia, transforma-se. Agora que coisa, nós vemos os publicanos, que eram odiados, eles eram, como o irmão colocou, né? Porque eles cobravam impostos e dos seus próprios conterrâneos ali, né? Os próprios próprio povo, eles cobravam e muitas vezes roubavam, como o irmão me colocou, o próprio povo, né? Nós vemos os publicanos chegarem ali, nós vemos os soldados chegarem ali, mas você não vê os fariseus, que eram os intérpretes da lei, eram aqueles que estudavam a Bíblia daquele tempo. Vou colocar assim para os espectadores entender, as escrituras daquele tempo, chegar nele e perceber que ele estava cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que nós já lemos, né? Voz que clama no deserto, tal. Eles não chegaram nele e falaram assim: poxa, quero ser batizado.
eu me arrependo do que eu fiz. Porque eu conheço muito bem a lei e eu vejo que a lei, eu não tenho como guardar ela perfeitamente. Logo, eu pequei contra Deus, porque ao cair em uma, eu caí em todas. Acabou, eu descumpri todas. Não, você não vê os melhores intérpretes da lei acabaram falhando nisso, né? Infelizmente. Agora aqui, versículo 16, então o versículo 16 diz assim, ó, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Olha, você vê, né, João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor, né, porque ele veio para pregar sobre Cristo. A pregação dele era para apontar para Cristo. Calma, eu tô fazendo isso, mas não é de mim, não. Calma, é por causa dele. Tá vindo aquele ele é tão digno que eu não posso pegar as sandálias dele na mão para carregar. Ou outra, como essa tradução vai dizer, que ele não pode desamarrar elas. Não tenho dignidade para isso, de tão santo que ele é, né? E aí ele continua dizendo assim, ó. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele faz uma distinção aqui do batismo dele, ou seja, o meu batismo é com água. Mas o batismo dele é com o Espírito Santo e com fogo. Eu sei que, na verdade, no grego não existe esse com. Só vai ter a conjunção cai ali, que é e. Ele vai vos batizar com o Espírito Santo e fogo. Só que alguns vão entender que esse e fogo, na verdade, esse e, ele é uma conjunção adversativa. Ou seja, ele faz uma diferença. Ele não está fazendo função ali de juntar, conectiva, mas ele está fazendo uma função de dividir. Então, ou seja, o Espírito Santo seria a salvação. E o fogo seria a punição. E o texto seguinte, como o irmão já colocou, o próprio acontece, ó. Ele tem a pá em sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, nós vemos aqui que o fogo, nesse contexto, ele é demonstrado como uma condenação, né? E eu queria explicar aqui para os nossos telespectadores, esse versículo 17, que ele diz assim, ele limpará a sua eira, né? A eira era onde eles juntavam ali os trigos, né? Os trigos eles juntavam ali e moíam com uma pedra, tinha aquela pedra de moinho que ficava um burro puxando, algum animal puxando e esmagando. E aí quando dava a esmagada, eles faziam o quê? Eles pegavam, quando começava a ventar, a pá e jogavam pro alto, né? Aí o vento levava aquelas casquinhas e caía só o trigo, ficava só o trigo. E ele está explicando que essas casquinhas que o vento levou, ele vai queimar com fogo que nunca se apaga. Essas casquinhas que foram levadas, elas serão queimadas. Só vai ser batizado com o Espírito Santo aqueles que são o trigo que caíram na eira. Essa é a minha interpretação, eu entendo do professor do irmão, tá? Tudo bem, acho que tá tudo bem entre nós. E quem tá assistindo pode escolher qual. Ambas não interferem na salvação, você pode escolher qual que você julga mais correto. Amém. Esse é o tipo de pergunta que eu já anotei na minha agenda, que eu vou perguntar na eternidade, porque na eternidade a gente recebe a resposta concreta de Deus. Amém. Exatamente. E aqui nós vemos aqui dizendo assim, ó, versículo 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e todas as maldades que Herodes tinha feito, ou seja, quando Herodes foi repreendido por João Batista foi lá e repreendeu ele, falou, aí o versículo 20 diz assim, ó, acrescentou a todas as outras, ainda esta, de encerrar João num cárcere. Então, olha que coisa, nós vimos que ao tomar a bronca de João Batista, que João Batista foi lá e denunciou que ele era um pecador. Foi lá e denunciou, você está em adultério, você está casado com a irmã, com a esposa do seu irmão. E falou outras coisas também que ele pecou também, né? Aqui, se não me engano, é Herodes Antipas, é o Herodes Antipas, não Agripa, é o Herodes Antipas. Porque naquele tempo, os filhos de Herodes, quase tudo tinha o nome de Herodes. Herodes Filipe, Herodes Agripa, Herodes Antipas. Então, o que acontece? Ao repreender ele em vez de exercer a metanoia, em vez de se arrepender, de mudar de vida, ele endureceu o seu coração. E o texto diz aqui no versículo 20, diz assim, acrescentou a todas as essas, ou seja, tudo de mal que ele tinha feito, ele ainda piorou o negócio, ele ainda foi e encerrou João numa prisão. Então, que coisa, né, irmão? Eu queria falar que, então, a gente já pode ver aqui que aquele que anuncia o evangelho, ele não deve temer autoridades, a posição de homem, se é rico ou pobre, se é alguém
um juiz, um advogado, deve anunciar do mesmo jeito a salvação para todos. Né? Você não tem mérito nenhum diante de Deus. Se você não crê nele, você vai ser condenado. Né? A gente não deve temer nem a morte como João. Olha a coragem de João. Ele podia morrer, ele de fato morreu por aquilo que ele acreditava. Ele foi firme, foi fiel a Deus, ele pregou o evangelho. Né? A gente deve seguir o exemplo dele nesse sentido. E eu queria só terminar, concluir, dizendo assim, o versículo 21 que diz assim, ó, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Eu queria só concluir, porque quem batizou Jesus ali? Foi João Batista. Foi João Batista. Só que às vezes um internauta pode estar nos vendo falando assim, peraí, como que ele batizou se ele estava preso? O versículo antes diz que ele estava preso. Então nós temos esse lapso de tempo. A preocupação aqui não é de colocar assim, ó, João Batista foi preso, depois saiu e batizou, nada disso. Nem de dizer que ele batizou lá dentro da prisão, né? Nós vamos ver nos outros evangelhos. É porque o Lucas já quis trazer isso para a narrativa. Ó, mas vai ter um tempo que o João Batista vai ser preso. Mas antes de ser preso, ele foi, batizou Jesus, ele tem o seu ministério. Logo mais pra frente que vai acontecer isso aqui. Eu não sei, tem um nome técnico para isso na língua portuguesa, não sei se o irmão tem. Que é quando você tá criando uma narrativa, você corta aquela narrativa para trazer uma coisa. Parentes, né? Isso, e depois trazer, eu esqueci o nome disso. Então tá bom, irmão? Então ele, para quem está nos acompanhando, ele só fez esse corte no tempo, vamos dizer assim, na sua narrativa, né? Vamos continuar, tudo bem? Comentação, né? Por favor, fique Jesus Cristo, ele já simboliza o que ele veio fazer aqui por nós, né? Ele como diz, era batismo de arrependimento, né? Jesus não tinha do que se arrepender. Isso já prefigurava o que ele ia fazer por nós na cruz. Ele não tendo do que se arrepender, ele se batizou por nós, e ele não tendo pecado, ele tomou o nosso pecado sobre si e foi punido no nosso lugar também. É verdade. E isso aconteceu para se cumprir Isaías 53:12, que diz que ele foi contado entre os transgressores. Como ele fazia parte dos transgressores sem ser transgressor, ele foi contado, então necessariamente ele teve que se batizar também, né? Porque só se batizava transgressor. Ele foi contado no meio deles, então ele vai lá e se batiza, né? Ele tomou sobre si o nosso pecado, né? Ele não tinha pecado, mas mesmo assim, ele, como o Paulo escreve, né? Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, né? Então, ele foi contado no nosso meio, para a glória do nosso Senhor. Querem que eu pontuar mais alguma coisa? Da minha parte, perfeito, está tudo certo. Amém. Glória a Deus, então. Então, podemos continuar? Podemos sim. Vamos lá, versículo 23, esperar o irmão. Vamos lá, eu vou ler aqui o versículo 23, aí diz assim, ó. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janaí, e Janaí de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, Nagai de Maaté, e Maaté de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, José de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel e Salatiel de Neri, e Neri de Melque, Melque de Adi e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, Eumadã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã e Matã de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã e Natã de Davi. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, e Salá de Naasson, Naasson de Aminadab, Aminadab de Arão, Arão de Herom, Herom de Pérez, Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão, né? E Abraão de Terá, e Terá de Nacor, Nacor de Seruque, Seruque de Hagaú, Hagaú de Faleque, Faleque de Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque.
e Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jarete, e Jarete de Malelel, e Malelel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Glória a Deus, eu quero aqui terminar a nossa leitura. O que os irmãos acham? Seria legal se nós trabalhássemos cada um desses nomes daqui? É brincadeira da parte, irmão. Por favor, faça seus comentários. Irmão, ela pode começar com o irmão. Bom, vamos lá. Com relação à genealogia, eu vou ser muito sucinto. Os irmãos podem falar com mais detalhes depois. A genealogia é simplesmente a importância dela estar descrita, né, essa narrativa, que é até um pouquinho, às vezes, um pouquinho difícil de ler, né, são tantos nomes, é para provar que Jesus veio da descendência de Davi, o que valida ele como, de fato, Messias, né? O Messias ele tinha que obrigatoriamente vir da descendência de Davi, senão ele não seria validado como tal. E a genealogia prova isso. Existem tantas outras questões para serem discutidas na genealogia, mas eu vou fazer essa observação bem sucinta, tá bom? E aqui eu vou encerrar as considerações. Amém. Muito obrigado, irmão. Por favor, Lucas. E como o irmão falou, de fato, a genealogia ela veio trazer. Adão, ele traz essa questão de Adão para mostrar que a salvação, assim como Adão pecou, como diz Paulo, por meio de Adão, todos caíram, todos foram destituídos da glória de Deus. Agora, com Jesus, todos podem receber a salvação e todos podem se achegar a Deus, porque ele é o segundo Adão, aquele que traz a salvação para todos, para toda a humanidade. Lucas tem essa preocupação de mostrar que Jesus Cristo veio para salvar não somente os judeus, não somente aqueles que acham que têm algum direito por alguma coisa, mas toda a humanidade, todos aqueles que crerem no seu nome. Só até aqui meu comentário. Amém. Eu acho que os irmãos já colocaram muito bem. Essa genealogia ela traz muitas discussões, né? Porque nós vemos que Lucas aqui ele foi muito zeloso em fazer essa genealogia, em registrar muito bem. Mas eu vou falar sobre a genealogia de Mateus, tudo bem? Tudo. Quando você olha para a genealogia de Mateus, você vê uma diferença com a genealogia de Lucas. E é meio difícil de você conciliar uma da outra, né? Parece, às vezes, até serem contradizentes, mas vai haver algumas respostas entre elas. Alguns vão dizer, como nós já até conversamos sobre isso, né, que Júlio Afecano Eusébio registra, ele vai defender que um vai registrar um pai para José, o outro vai registrar outro pai para José. Isso seria por causa de uma lei que tinha no Velho Testamento, quando um homem casava com uma mulher, a mulher do seu irmão que tinha morrido no caso, ele tinha que tinha que estabelecer uma descendência para esse irmão. Então, se meu irmão morresse, no caso, né, e eu, no caso, fosse solteiro, lógico, né, a minha cunhada ficasse viúva, eu obrigatoriamente tinha que casar com ela, e os descendentes seriam em nome e memória do meu irmão. São primogênitos, se não me engano. O primogênito daria assim o nome, né? Então, eu suscitaria uma descendência para o meu irmão. Então, por isso que vai haver essa diferença de Eli e de Jacó, os nomes ali, porque Mateus vai dizer que José era filho de Jacó, e Lucas vai dizer que José era filho de Eli. Já vai ter uma outra interpretação que vai dizer que um está falando da genealogia de Maria, outro está falando da genealogia de José. Então, ou seja, a descendência de Jesus vindo por parte de José, que não era seu pai biológico, mas pai adotivo, e Lucas registrando a genealogia de Maria. Já a outra interpretação vai dizer o seguinte, que um vai registrar a linhagem real, vindo lá de Mateus até José, e a outra linhagem também real, mas já uma natural. Então, uma biológica, diria assim, né? Vindo dali já possivelmente de Maria, ou até de José mesmo, só que mais detalhado, que eu já viria mais problemas. Eu penso que Maria seria mais prático ali. Bom, é um assunto muito complicado, nós quebramos a cabeça, né? Estudamos, procuramos a melhor resposta, mas isso fica com você escolher qual que você pensa que pode ser a melhor interpretação sobre esse texto. Mas uma coisa que eu acho interessante, que alguns críticos vão argumentar o seguinte, para vocês verem como a Bíblia é uma mentira, olha esse erro que tem nessa genealogia.
Quando eu fui consultar o Códex Vaticanos e o Códex Sináiticos, você tem umas diferenças que eles são datados do 4º século. Aí, o que é um códice? O códice era uma bíblia, só que daquele tempo, né? Vamos dizer assim. Do 4º século. Você olha, a genealogia é impressionante como é igual a da família 35, né? Que já é de uma tradição chamada de bizantinos. É extremamente igual. Vai ter suas divergências? Vai ter umas diferenças? Vai. Agora, isso só prova que a Bíblia é um livro de fatos, porque se realmente ali fosse uma mentira, um erro, uma falha, eu procuraria consertar aquilo. Eu procuraria arrumar, eu procuraria falar assim, não, peraí, se Lucas não tá batendo com Mateus, não. Deixa eu colocar o igual de Mateus para poder bater. Mas como os caras já viram como um escrito sagrado, eles não entenderam. Mesmo não tendo uma resposta, nós vemos que Eusébio diz que o africano ele tinha resposta e ele reputava todos que se opunham a isso. Ele demonstrava. Só que como esse escrito de africano não chegou até nós não sabemos direito que registro que Lucas está mencionando ali, então nós não temos esse registro. Mas eu penso que, na verdade, essa diferença de um e do outro, se realmente fosse, o que não pode ser, se realmente fosse uma contradição, só provaria o quanto que preservar o texto, porque mesmo não batendo uma coisa com a outra, não deturparam, falaram, não, peraí, não bate, mas e agora? Bom, preferimos ficar sem resposta do que mudar o texto sagrado. Olha só como preservar o texto das escrituras, tá? Então isso é para trazer mais confiança para você e não temor diante desses críticos, tá bom? Os irmãos querem fazer mais alguma colocação, alguma coisa aqui? Não, tudo tranquilo. Então eu agradeço você novamente por ter ficado conosco até agora. Por favor, coloque sua pergunta, sua crítica, sugestão aí nos comentários, tá bom? Dá sua curtida, compartilhe, tá bom? E muito obrigado e até a próximo estudo. Muito obrigado.